Fala galera, beleza? Então passando aqui hoje para a gente falar um pouquinho, né, sobre um post que a gente fez há pouco tempo aí atrás pelos stories, né? E as pessoas vieram perguntando um pouco mais em como associar e o porquê falar um pouco mais de insônia nesse momento, né? Sabemos que temos fatores predisponentes, perpetuantes, precipitantes da questão da insônia, seja ela uma insônia aguda, quer dizer, uma privação um pouco maior de sono durante um período curto, ou seja ela já uma insônia crônica, quer dizer, pelos estudos, né, pessoas que têm 3 vezes por semana, pelo menos, muita dificuldade de dormir, despertares noturnos, um sono não reparador não quer dizer que isso signifique insônia, e que isso aconteça por um período maior do que 3 meses ou 90 dias. Então, como que se a cada mês a pessoa tivesse uma média ali de 12 ou 15 noites, as quais ela não conseguisse realmente entrar no sono REM e ter um sono de qualidade, né? A essas pessoas no longo prazo é onde nós precisamos primeiramente ficarmos extremamente atentos. Porque sabemos que fatores predisponentes, precipitantes e fatores perpetuantes da causa podem levar a um processo disfuncional do funcionamento orgânico como um todo. Sabemos que teremos alterações nesse período dos processos regenerativos teciduais, alterações metabólicas associadas, alterações hormonais associadas, principalmente quando falamos nesse período em prolongamento dessas questões, principalmente em relação ao eixo hipotálamo hipofisário adrenal e em relação principalmente aos níveis de cortisol circulantes, que podem muitas vezes levar a outras disfunções, como também um déficit na produção de melatonina, uma diminuição da produção de insulina, uma resistência insulínica associada a isso, e com isso processos disfuncionais autonômicos relacionados também às questões de longevidade. Por que nós viemos falando sobre todos esses processos até esse momento? Porque justamente uma das pautas às quais nós temos no nosso tratamento hands-on e hands-off, claro, mas principalmente no que é prescrito para o hands-off, que incluem pautas respiratórias, monitoramento de todas essas questões autonômicas relacionadas. Sabemos que esses pacientes, também pelos estudos, têm alterações das ondas durante a eletroencefalografia associada ao período do sono. Uma das questões às quais se associam isso também é o exame de polissonografia associado a isso para uma mensuração qualitativa e quantitativa desses dados. Sabemos que esses pacientes muitas vezes têm uma desautonomia relacionada a um pouco mais de hiperexcitação, o que seria um aumento da atividade do sistema nervoso autonômico simpático, uma frequência cardíaca basal também um pouco mais elevada em relação a isso e uma diminuição da variabilidade da frequência cardíaca. Um dos preditores maiores que nós precisamos ter para a cura tecidual e para a longevidade desses pacientes, principalmente pacientes crônicos, né, diante das suas condições e do mecanismo neurofisiológico predominantemente naquele momento, ou sobreposto, quer dizer, é o sono. Então, quando nós conseguimos incluir pautas específicas, né, em relação à atividade física, a mudança de algumas questões relacionadas às atividades de vida diária, a introdução de pautas respiratórias específicas, onde nós vamos conseguir, através do horário do dia, através do tipo de pauta específica e do ritmo respiratório, trazer essa frequência cardíaca para o mais fisiológico possível, associado a isso também, claro, como nós estamos sempre monitorando essa questão, a variabilidade da frequência cardíaca entrar, para que com isso tenhamos uma entrada vagal, né, um tônus vagal aumentado e um controle melhor. Claro, a fisiopatologia da insônia ainda é uma coisa muito obscura pelos estudos, quer dizer, não sabe a causa certa, mas sabemos que podemos ter melhores condições quando os fatores predisponentes, como um estresse agudo, uma hiperexcitação relacionada a isso, os fatores precipitantes que também entram com as condições psicofísicas associadas e os fatores perpetuantes, quer dizer, como acontece o automanejo diante da condição, porque muitas vezes o paciente já tem uma preocupação excessiva naquele momento por achar que vai chegar o horário da noite e mais uma vez ele não vai conseguir dormir. Sendo assim, todo o contexto biopsico, socioeconômico e ambiental acaba sendo afetado com isso, porque justamente essas pessoas acabam ficando com alteração de humor,
Essas pessoas acabam ficando com déficit cognitivo, déficit de atenção, evitam muitas vezes o convívio social, têm dificuldade de sair daquele padrão, porque a dificuldade já é nata dentro do seu próprio lar, quanto mais quando estão fora do seu ambiente. Então, o importante para isso é entender a condição, podermos explicarmos as condições, os fatores que estão envolvidos nessas condições, para que com todo o nosso tratamento osteopático e com todas as pautas as quais nós vamos prescrever, nós consigamos ter uma melhora da qualidade do sono. A insônia, ela precisa ser tratada como várias outras condições, de forma multidisciplinar ou interdisciplinar, tá certo? Então, muitos pacientes vão precisar do medicamento. Nós, como fisioterapeutas osteopatas, conseguimos intervir, claro, da forma não farmacológica e darmos condições dentro de um processo educacional de um melhor manejo dessas condições. Sendo assim, independente da queixa do paciente, nós precisamos sempre estar atentos às suas condições de sono para que o seu prognóstico, principalmente para os pacientes crônicos, seja ainda melhor. Valeu? Espero que tenha sido válido para você. Um forte abraço e até breve.